Só dar o. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento humano, seja convosco. Amém? Para ver, né? O Rainer abriu o culto falando da palavra de Filipenses 4, versículo 7, que é bem a saudação que eu costumo fazer, né, antes de pregar, quase sempre, né? Então, isso eu chamo, né, como alguns conhecem, de confluência, né? Confluência de espíritos, né? E confluência quer dizer encontro de rios, né? E hoje o tema da ministração vem bem a calhar com essa feliz coincidência que a gente chama também de Jesuscidência, né, Rainer, né? Confluência de espíritos, Jesuscidência, todos são... Então o tema da ministração hoje é a fonte das águas vivas. Todos podem se assentar, por gentileza. Podem ficar à vontade. O tema da ministração é a fonte das águas vivas. E, né, começar falando de rio, de encontro de rios, de confluência, né? Foi uma feliz né, jesuicidência aí. Então, assim, para introduzir esse assunto, né, eu gostaria de falar mais um pouco sobre as águas, né? A origem, segundo a natureza científica, a água ela é uma molécula, né, de 3 átomos, onde ela está dividida em 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né, formando aí a famosa fórmula química, né, de H2O, que todos nós conhecemos, né? E segundo a natureza física das águas, né, elas estão divididas em águas doces e águas salgadas, né, as águas do planeta Terra, né, que nós vivemos, né. E para vocês terem uma ideia da proporção, a diferença é muito grande, a proporção de água doce e de água salgada que nós temos no mundo, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, a proporção de água salgada no mundo é 97,5%, ou seja, restando somente 2,5% de água doce, água potável, água né, para a sobrevivência, que serve ali para o mantimento e a sobrevivência do homem, né? Para fazer diversas atividades do nosso dia a dia, né? A água, ela é fundamental, né? Inclusive, né, na parte ainda da questão física e fisiológica, já a água, ela representa cerca de 70%, né, do nosso corpo, né? É constituído por água. Então, assim, estou dando aqui uma introdução primeiro, né? É claro que mais na frente nós iremos ver a relação, a conexão da água com a Trindade, né? Principalmente na figura do Espírito Santo. Mas vamos nos ater nesse momento a falar um pouco mais sobre as águas. E no caso, para vocês terem uma ideia, desses 2,5% de água doce no mundo, cerca de 70% desses 2,5% estão concentrados nas geleiras, em lugares de difícil acesso, né, onde as águas estão congeladas e onde praticamente o ser humano ele não consegue acessar e explorar, né, esse recurso natural, né? Então restam aí 30%, né, da água, não, cerca de 69% está nas geleiras, cerca de 30% está nos reservatórios naturais, que nós chamamos de aquíferos, que são reservas naturais de água, né, que estão debaixo da terra, né, no solo, e através dos sedimentos de rocha e os lençóis freáticos, Deus, né, grandiosamente, maravilhosamente criou todo esse, esse hemisfério, né, de águas subterrâneas, né?
E para vocês terem uma ideia, sobra 1%, para vocês terem uma ideia, que 1% representa tudo que há de água doce na face da terra, como rios, lagos, lagoas, né? Toda a reserva, fontes, toda a reserva de água doce da terra representa 1% da água doce do mundo. Então, assim, eu trouxe esses números todos para vocês terem uma ideia do quanto o nosso Deus é grande, quanto ele é poderoso, o seu poder é incomensurável. Porque, assim, para vocês terem uma ideia, nós temos tanta água no mundo, né? Acho que, sei lá, esse dado eu não peguei, mas eu já ouvi falar que a Terra é quase mais de 70% também de água. E se a gente falar que 2,5% é só de água doce, e tem esse. Né, e sendo que essas águas representam 1% a água doce que está acima do solo, né? E que 30% está abaixo do solo, e é muita coisa, né? Então, assim, os dois maiores aquíferos naturais de água do mundo são dois, né? Os dois maiores. Um chama Saga, inclusive passa pelo Brasil, ele começa na Colômbia, passa pelo Peru, Equador, entra no Brasil ali pelo Acre, Amazonas e Pará. Terminando lá onde o pastor Roberto esteve essa semana, na ilha de Marajó, o aquífero Saga, né, que é considerado o maior reservatório natural de água doce do mundo, né? Ele tem uma capacidade de 150 quadrilhões de litros de água hoje. Isso representa, gente, que esse aquífero natural ele pode manter 7 bilhões de pessoas que tem hoje na Terra por 250 anos. Né? E só o que ele tem hoje, fora o que a todo momento é gerado, né? Porque são fontes ali inesgotáveis, né? Da terra, do solo, das rochas, né? Então, mais uma vez, o nosso Deus ele é grande e infinito em poder. Amém? E aí o segundo aquífero é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani já fica na região sul do Brasil também, né? na América do Sul, como o primeiro. Só que ele abrange os países, né? O Brasil, né? Nós somos ricos, graças a Deus, em recursos naturais. E o Brasil é referência, né? Em água potável, água doce, né? Isso é uma grande, assim, como se diz, expectativa e esperança para o futuro, né? Para dias melhores para a nossa população. E esse segundo é o aquífero Guarani. Ele passa pelo Brasil, Paraguai, Argentina, Brasil, Paraguai e Argentina e Uruguai, né? Na região sul do Brasil. E o terceiro, só para, né, é o aquífero Arenito Núbia, que está localizado na África. Ele passa por Líbia, Egito e Sudão, né? Esses são aí o significado científico e físicos naturais, né, da água, né, para as nossas vidas. Mas é lógico que o contexto aqui, nós queremos enfatizar os significados espirituais da água, né? Então, assim, uma das representações do Espírito Santo é a água, né? É representado pela água, tanto é que Jesus Cristo fala, né? Eu sou a fonte das águas vivas, né? Então, eu gosto muito, né, de falar sobre as representações do Espírito Santo, né? Eu acho assim, bastante edificante. Eu me interesso por esse tema e quase sempre que eu tenho oportunidade de falar, né, de ensinar, ou de estudar, de ministrar, eu procuro né, dar essa ênfase, né? Então, assim, a palavra água no hebraico, ela não existe. Água no singular, porque a palavra água no hebraico ela só se apresenta no plural, águas, né? No plural não existe água no plural no idioma hebraico. Então eu estive pesquisando também a importância da água na palavra de Deus. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no meu smartphone, quando eu estava preparando essa ministração,
e vi que a palavra água aparece por mais de 400 vezes na palavra de Deus. Eu contei, quando deu 400 eu parei de contar, porque eu digo, mano, não é muito, entendeu? Então, assim, já 400 já é um número, assim, bem, para mim poder dizer quanto da representatividade do que é a água para o reino de Deus e a importância dela para as nossas vidas. Amém? Deixa eu ver aqui. O texto, esse é uma ministração, né, um texto expositivo, né, onde eu vou expor aqui algumas passagens bíblicas, né, irei comentar, né, em cima e, né, dar alguns significados segundo a palavra. Amém? O primeiro texto é João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der de beber, nele sempre será fonte a jorrar para a vida eterna. Então esse texto, né, aquele texto bastante conhecido, né, daquela passagem da mulher samaritana, né, que está ali próximo ao poço, né, onde ela foi ali buscar água, né, essa água tão de suma importância para suprir as nossas necessidades, né, e algo que sempre foi escasso naquela região, né, devido ao deserto, à sequidão, o calor, enfim. E aí Jesus ali, aquele homem judeu que já era né, ali já havia iniciado o seu ministério, né, pregando para as pessoas, e ela era uma mulher samaritana, né, os samaritanos nunca se deram tão muito bem assim com as pessoas de Jerusalém, né? Tinha uma certa cisão ali entre eles, né? Mas Jesus Cristo quebrou esse jugo, se aproximou dela, conversou e viu uma tristeza instalada no seu rosto, no seu coração, na sua afeição. E Jesus Cristo, muito sabiamente e cheio do Espírito Santo, falou coisas na vida dela, coisas íntimas, coisas particulares da vida dela, como que sabia qual eram os pecados daquela mulher, que sabia que ela era uma mulher que estava no pecado da prostituição, que sabia que ela tinha tido 5 maridos e que naquele momento ela tinha um marido, mas que não era dela, né? Então, assim, Deus ali escancarou, né? Falou ali particularmente para ela, e ela imediatamente, né? Por ele ser um homem desconhecido ali, lógico, ela viu que realmente era um homem de Deus, era um profeta que estava ali, e o Jesus Cristo falou, né? Essa passagem que a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será sempre uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, assim, e ela creu, né, naquela palavra, recebeu ali, acredito que ela deve ter se convertido ali, né, ao cristianismo, creu na palavra do Filho de Deus, né, e certamente que alcançou, né, o objetivo, né, que foi a salvação e a vida eterna. Então, assim, falando sobre os significados espirituais, né, o texto fala em fonte, né, que a partir do momento que você bebe da água que Jesus oferece a cada um de nós todos os dias, nós temos a oportunidade de virar fonte, fonte na vida das pessoas. Fonte de quê? De alegria, de felicidade, de paciência, de domínio próprio, de mansidão, de todos aqueles frutos do Espírito que nós recebemos quando nós passamos verdadeiramente pela conversão, aquela mudança de corpo, alma e espírito, aquela transformação que Deus faz na vida do crente, né? E
transforma isso num manancial de águas tranquilas, de refrigério para a alma, de purificação, de salvação, de cura, de libertação, de redenção, de novidade de vida, né? E realidade de milagres, por que não, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, nós trazemos todas essas realidades, esses significados espirituais junto, né? Com esse novo nascimento, né? Com essa bênção. E aí tem um outro texto aqui também que confirma, né, as palavras de Jesus, que é João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, aqui Deus faz essa promessa aqui, Jesus Cristo, né, faz essa promessa de que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, né? Uma outra passagem. Mas fluirão também, né? Fluirão nos rios, né? De águas vivas, né? Que é Jesus Cristo, que é a figura do Espírito Santo. E eu aprendi também nesses estudos e tudo, eu ouvi um rapaz comentando interessante sobre a água, assim, sobre uma representação também espiritual, física, mas levando também para realidades espirituais. Ele dizia que para a gente entender um pouco mais a Trindade, para a nossa realidade física, a gente poderia usar o exemplo da água e os seus três estados: o estado físico, o estado líquido, sólido e o estado gasoso. E aí a gente, comparando com a Trindade de Deus, que Deus é como se fosse um só, né? A água é o Espírito Santo, mas que ela está em três, como se tivessem três estados diferentes, né? Sólido, líquido e gasoso, né? Então, assim também nós podemos entender um pouco só, né, numa realidade mais física e humana, né? De como é e como funciona a Trindade de Deus. Ele é três, sendo um. Sendo um ao mesmo tempo três, entendeu? Então, essa é o mistério, né, da Trindade do Senhor. Uma outra passagem também que fala, né, nos confirma sobre águas, né? Isaías 58:11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fornecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Então, manancial quer dizer fonte também, né? É um sinônimo de fonte, né? Fonte, manancial. Tudo é um conjunto de águas aí, né? A jorrar, né? Que nunca secam, né? Se eu acabei de dizer para vocês aqui que o maior aquífero de água doce do mundo, hoje, ele tem uma capacidade de abastecer 7 bilhões de pessoas por 250 anos, que dirá essa fonte aqui de Jesus Cristo, que ele diz aqui, ó, é um manancial que nunca seca. Isso aqui é promessa para nossas vidas, para aquele que nele crê, nas suas promessas, no plano de salvação, para aquele que crê verdadeiramente, se afasta do mal e do pecado, das obras da carne, né? Está contemplado a receber essas promessas. Amém? Aí mais uma aqui, ó. Salmos, o salmista diz, Salmo 1, versículo 3. E nele, como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então aqui,
Deus fala, né, através do salmista aqui, que nós somos como árvores, né, plantadas em ribeiros junto a uma corrente de águas, né, e que em tudo, no seu devido tempo, dará frutos e será bem sucedido. Então, assim, às vezes a gente é muito imediatista, né? Quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas é como o pastor Roberto sempre fala, Deus nunca se atrasa e nunca se antecipa. Ele sempre está no momento certo e na hora certa. Deus é o Deus da providência. Deus é o Senhor dos Exércitos, é o Rei dos Reis, é a fonte das águas vivas. Amém? João 3:5. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nós precisamos passar pelo esse processo de receber, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Todas as coisas são belas e formosas aos olhos do Senhor. E todas as coisas foram criadas por Ele, e dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então, nós precisamos ter a consciência de ser verdadeiramente nascido de novo. Né? Nós sentimos, né? Cada um tem uma experiência própria, particular com Deus e sabe, né? Se realmente foi transformado ou não. Mas o importante é que, independente de sim ou não, que a gente permaneça na caminhada, que a gente o busque sempre com muita fé, com esperança e sempre, né, na esperança que Deus tem o melhor reservado para os seus filhos amados, entendeu? Que nunca irá nos desamparar. Deus jamais desampara um ungido seu. Né? E as pessoas que não são verdadeiramente convertidas, procure, né, fazer uma avaliação, né, se arrepender verdadeiramente diante do Senhor. Né, Ele está aí disponível todos os dias para que a gente possa vir a se arrepender dos nossos pecados, entregar a nossa vida verdadeiramente a Jesus Cristo, porque é essas verdades espirituais que Ele quer nos entregar. Ele quer nos transformar de ser humanos pecadores, de ser humanos inclinados a pecar, a ser fonte de bênção, de salvação. Amém? Êxodo 17:6. Eis que estarei ali diante de você, e a rocha em Horebe, bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então aqui eu estou começando a fazer algumas citações bíblicas que envolve também a água, né? Mas de forma assim um pouco mais milagrosa, né? Que também tem significado, a água tem alguns significados espirituais também milagrosos, né? Então esse é um deles, né? Quando Deus proveu ao povo de Deus no deserto, durante 40 anos, a todo tipo de provimento e provisão necessária para o povo sobreviver no deserto, né? Desde a água potável, né, que saía da rocha, sendo ferida através do cajado de Moisés, né, pelo poder de Deus, e jorrava água potável para o povo matar a sede e não morrer de sede no deserto. Bem como todos nós sabemos,
a nuvem durante o dia para proteger do sol, o fogo à noite para proteger do frio, o maná que caía do céu, que era fonte de alimento diário, né? As codornizes também, quando o povo reclamou e quis comer uma comida diferente. Então Deus tudo proveu, né? E provê para nós. As roupas que não se acabavam, né? Ao longo suas vestimentas, né? Ao longo dos anos, né? Tinha uma durabilidade ali milagrosa, tudo isso, né? Então essas são algumas realidades espirituais milagrosas. Outra realidade milagrosa, envolvendo água também, é a cura de Naamã, né? Daquele general sírio que esteve em Israel atrás. Certamente ouviu falar de um homem ungido de Deus, de um profeta chamado Eliseu, que morava ali nas cercanias de Israel. E esse general foi bater na porta ali de Eliseu, querendo que Eliseu orasse a Deus para que ele fosse curado de uma lepra que ele tinha no seu corpo, né? E a coisa aconteceu, né? O milagre aconteceu. Mas não foi da forma como Naamã, como o general Naamã esperava, né? Simplesmente o profeta nem sequer foi até a porta receber o general, né? Ele mandou um mensageiro, né, atendê-lo, né? E aí Naamã conversou, né? E aí Eliseu entendeu a necessidade do general e simplesmente disse ao seu criado para ele dar 7 pulos, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele ia ser curado da lepra, né? Aí, quando o criado falou ao general Naamã, ele ficou assim, decepcionado, né? Porque ele esperava talvez uma recepção, né, ali, que ele fosse pelo menos ali recebê-lo, né? Cumprimentar, né? Haja visto que ele era um homem poderoso, um homem de guerra, né? Mas ele deu meia volta e saiu meio chateado, resmungando, né? Rapaz, esse profeta não está com nada, né? Isso aqui eu estou conjecturando, né? Mas assim, as pessoas que estavam com ele na comitiva, né? Falaram, Naamã, isso, meu senhor, né? O que te custa, né? Se fosse uma coisa tão difícil que ele tivesse pedido, né? Mas uma coisa simples dessa, vamos acreditar e vamos fazer o que esse homem de Deus falou, né? E aí Naamã resolveu, foi convencido, né? De ir, foi até questionou as águas do Jordão, né? Por não ser um rio tão vistoso, tão grande como os rios da Síria, né? E meio que duvidou ali, né? Um pouco, mas Deus teve misericórdia e Deus queria mostrar o seu poder, né? Através da vida e da unção do profeta Eliseu. E aí quando ele deu o 7º mergulho, aí aqui está, 2 Reis 5,14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Mais uma coisa maravilhosa. Deus, mais um milagre, Deus usando as águas purificadoras para operar esse milagre histórico, né, da Bíblia, né? Outra passagem milagrosa envolvendo águas na palavra de Deus é as águas de Mara, né? Quando o povo de Deus estava no deserto e estava ali em busca de água, que estava ali uma necessidade, uma sequidão, e eles pararam nessa cidade, Mara, e diante de um poço, e quando viram, as águas ali eram águas amargas, né? Impróprias para o consumo, né?
E aquilo ali deixou o povo extremamente revoltado com Moisés, consequentemente com Deus, né? O povo era muito rebelde mesmo, né? Como nós sabemos. E aí Deus usou Moisés, que encontrou um pedaço de madeira e jogou dentro do poço, purificando as águas e tornando as águas doces e potável, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui a passagem, né? Êxodo 15, capítulo 15, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Ou seja, Deus fez uma prova ali, né, com o povo, né, que estava reclamando, resmungando, né, talvez a fé já estava lá, né, no nível mínimo, talvez, né? Enfim, estou conjecturando, mas, enfim, a gente sabe quando o povo, quando nós passamos privações, como é, né? Difícil. Então, assim, agora citando, sem dar o texto, mas apenas fazendo citações de passagem milagrosa da Bíblia envolvendo as águas, quando Pedro, né, caminha sobre as águas também é uma coisa milagrosa, né? Jesus caminhou sobre as águas. Pedro tentou caminhar, né, mas aí quando ele olhou para o lado e que ele perdeu a concentração ali, ele teve medo, né, a palavra diz que é a palavra que ele teve medo, aí ele afundou, né? Então, assim, fica a dica para a gente de que nós devemos crer em Deus. Crer é a palavra-chave da salvação, né? Porque todo aquele que nele crê recebe a vida eterna, né? Aí temos também passagens marcantes, milagrosas, envolvendo as águas, quando Jonas é jogado ao mar, né? E é engolido pelo peixe, né? Onde ele passa 3 dias e 3 noites no interior de um peixe, e ele é cuspido para fora no terceiro dia, e milagrosamente com vida, né? O Mar Vermelho se abrindo para o povo de Deus passar a pés enxutos na fuga, né? Liderados por Moisés, né? A travessia também de Elias e Eliseu pelo Rio Jordão, antes de Elias ser transladado, ser levado aos céus no redemoinho de fogo, eles passaram pelo Rio Jordão, né? Os dois. E aí na volta, Eliseu tinha pedido a capa, né? Tinha ficado só com a capa de Elias. Ele viu tudo aquilo, né? Elias sumiu de repente. E ele disse que Elias, antes de. Já estava sentindo que algo ia acontecer ali. Ele disse: O que tu queres que eu te faça? Aí Eliseu respondeu: Eu quero a tua unção dobrada, né? O dobro da tua unção. E aí Elias jogou aquela capa para ele. Quando ele voltou, o teste de confirmação, que quando ele voltou pelo Rio Jordão, só Eliseu sozinho já, o Rio Jordão também se abriu. Então, assim, a unção dobrada recaiu sobre o profeta Eliseu. Amém? Outra passagem também milagrosa de águas foi, acho que a primeira praga do Egito, né? Quando Deus transforma as águas do rio Nilo em sangue, né? Então, ali já para mexer mesmo com Faraó, né? Para ele, né, fazer com que ele libertasse o povo do Egito. Mas, como nós sabemos a história, né? Essa foi somente a primeira praga de 10 que passaram a vir. E aí, uma última passagem que eu gostaria de destacar talvez
Tem a de Moisés também, quando ele encontra com Deus face a face na sarça ardente, mas essa não envolve água, né? Mas assim, tão linda quanto essa, é essa última aqui que eu vou citar, que é o batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo para mim, o batismo de Jesus Cristo para mim é uma das passagens mais lindas da palavra de Deus, porque nela contempla a trindade de Deus é manifestada no batismo, né? Porque está ali a figura de Jesus Cristo, né? O verbo que se fez carne, né? Com o seu primo a lhe batizar ali, João Batista, nas águas do Jordão, e aí desce do céu uma pomba, né? Representada pelo Espírito Santo, e Deus se manifesta com a sua palavra, com a sua voz, dizendo: Eis eis aqui o meu filho amado a quem eu me comprazo. Eis aqui o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, assim, as teofanias para mim, né, quem me conhece sabe, né? Para mim as coisas que mais me pegam na palavra de Deus são as teofanias, né? São as aparições de Deus na palavra, né? Então eu falei da passagem de Moisés, que né, Moisés viu a presença de Deus através de uma sarça ardente, é considerado uma teofania, né? Porque era a divindade ali, né? Deus, o eu sou diante dele, né? Representado, claro, em fogo, né? Numa sarça que não se consumia. E essa de se manifestar através de uma pomba, que a pomba também é uma representação do Espírito Santo, né? Amém? E para concluir a minha ministração, eu diria a vocês que muitas pessoas buscam saciar a sua sede nas coisas do mundo. Só que as coisas do mundo, elas são passageiras. Elas não levam muito tempo a gente querer aliviar a nossa sede com as coisas do mundo, porque elas são passageiras, né? Mas quando você toma a água, você bebe da fonte das águas vivas, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, que é o Deus Criador do céu e da terra e do universo, você não tem mais sede. Você cura a sua tristeza, a sua depressão, as suas emoções. Você não sente mais aquele vazio da sua alma. Você sente um refrigério, uma unção de Deus, um mover do Espírito Santo na tua vida. Você começa a receber apontamentos do Espírito Santo de como você deve proceder na sua vida. Então, a água, a fonte das águas vivas, é uma realidade espiritual eterna, que nos transforma em pessoas abençoadoras, a jorrar dessa água também na vida das pessoas, né? Através do nosso chamado, através do nosso ministério, através de tudo na nossa caminhada cristã, e a tudo que a gente fez, faz e fará na caminhada cristã. Amém? E dizer para vocês também que a palavra de Deus, ela é a verdade, né? E a fonte das águas vivas, ela é, como se diz, portanto, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a resposta para a sede da alma é a fonte das águas vivas, que preenche o vazio interior e que oferece vida eterna. Fonte de vida eterna para todos aqueles que nele crê e que tomam posse, que recebam essa palavra com muita fé. Louvado seja Deus, aleluia. Eu profetizo isso na vida de todos os que estão aqui, reunidos, orando a Deus e pedindo que cada um possa beber dessa água
essa água que emana, que jorra um manancial de vida, de poder e de milagres. Louvado seja Deus, aleluia, amém.